Agora, Jordão, vamos a um desafio. O mundo quer Sampaoli. A torcida quer Sampaoli. Caso o Sampaoli venha, vamos analisar o elenco do Santos? Vamos. Quem é que jogaria com Sampaoli? Quem iria servir para o Carecone? Quem o Sampaoli iria dizer e olhar para ele e falar: ah, você tem amor pelo balão? Venga cá. Vem aonde? Venga cá. Ih, mamãe! Vamos analisar o elenco do Santos Futebol Clube para que a gente possa ter um diagnóstico, pelo menos em termos de análise, conhecendo o Sampaoli, quem joga e quem não joga com o Sampaoli. Vamos começar pelos goleiros? Goleiros, Marcão. E isso com base no último press kit que o Santos enviou para a imprensa. Começando com os arqueiros santistas. Gabriel Brazão, de 24 anos, joga ou não joga, Marcão? Então vamos lá. Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes. Brazão joga e joga muito com o Sampaoli. Joga, faz história e vai para a seleção. Diógenes joga com o Sampaoli? Acho que não. Eu acho que tá fora o Diógenes com o Sampaoli. João Fernandes... Não é o João Pedro aqui, Jordão? Esse é o João Fernandes. Não, mas eu digo que não é o João Pedro que tem sido colocado como terceiro goleiro ou não? Ah, não. Lá no press kit estava o João Fernandes. O último press kit? Isso. Então, com base no último press kit da partida contra o Vasco, nós estamos analisando o elenco do Santos, hein? É o último elenco, teoricamente, que o Santos colocou como ativo, né? Exatamente. Então, nesse elenco aparece o João Fernandes. Eu acho que ele vai testar o João Fernandes. Também acho. Goleiro jovem, não tem um porquê ele não testar, né, Marcão? Então dos goleiros só cairia o Diógenes. Sim. O Bobielli trabalhou com o Diógenes em 2000. Acho que não, o Diógenes era mais novo, né? É, porque era... Porque o Diógenes é da Copa São Paulo de 22. Ele não trabalhou com o Diógenes. Não. Né? Não. O Diógenes, nem sei se estava no clube naquela oportunidade, mas o Diógenes é o goleiro titular do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Como o Sampaoli deixou o Santos em 2019, eu acho que ele não chegou a trabalhar com o Diógenes. Vamos aos zagueiros. Vamos aos zagueiros aqui, meu caro Thiago Jordão. Vamos lá, Marcão. João Basso, de 28 anos, Gil, de 38 anos, Zé Ivaldo, 28 anos de idade, Luan Pérez, com 31 e Luizão, com 21. Quem joga? Olha, eu acho que ele fica com o João Basso. Eu acho que ele aposenta o Gil. Ele retorna o Zé Ivaldo ao elenco. Ele fica com o Luan Pérez e ele fica com o Luizão. Para mim só sobra o Gil desses 5 zagueiros aqui. Ele não vai trabalhar com o Gil. Tô de acordo, Marcão. Eu acho que ele vai trabalhar com o João Basso muito pela saída de bola, que supostamente o João Basso tem qualidade. O Zé Ivaldo fica, porque justamente é um dos pedidos dele para a diretoria do Santos. O Luan Pérez é o seu homem de confiança e o Luizão é um zagueiro jovem de potencial que pode servir como reserva. Já o Gil, Marcão, é aquela história. 38 anos, não vai aguentar o ritmo. Sampaoli vai falar para ele: amigo, um grande abraço. Que coisa, hein? Vamos a mais um, portanto, vamos aos laterais, hein? Os laterais que o elenco do Santos Futebol Clube tem à disposição. O Santos tem Mike, Igor Vinícius, JP Sherman, Souza e Escobar. E ainda tem o Lira, né? Que poderia estar nessa relação, mas claro, olhando o último press kit, o Lira estava fora. Jordão, dos laterais, quem trabalha com o Carecone? Marcão, olha, esse aqui é boa. Eu acho que todos, sabia? Eu vejo que o Mike tem espaço com o Jorge Sampaoli. O Igor Vinícius ali servindo como reserva. Também acredito que ele possa ter algumas oportunidades, visto que ele é um jogador que chega muito à linha de fundo. O Sherman entra na mesma base do Luizão, citado anteriormente. É um jogador jovem e de potencial que eu não vejo por que descartá-lo. O Souza está em ascensão e o Escobar é o famoso argentino raiz, né, Marcão? Então, eu acho que todos trabalham com ele. Olha, meus amigos varandeiros, o Mike trabalha com ele, o Igor Vinícius trabalharia com ele, o Sherman trabalharia com ele, o Souza e o Escobar muito mais, né? Eu acho que o Escobar, inclusive, vai ser um dos jogadores importantes do Sampaoli nesse esquema tático. O Sampaoli gosta de variações, o Escobar é versátil, o Escobar é um jogador taticamente muito bom. Eu acho que ele vai saber aproveitar muito bem
os 5 laterais que nós listamos aí. Portanto, Sampaoli bem servido de laterais no meu entendimento. Por mais que o Mike tenha jogado mal o último jogo. E o Souza também, hein? Os dois não foram bem, nem o Escobar, nem o Souza, perdão, e nem o lateral direito, Mike. Vamos... agora eu quero ver. Vamos aos meio-campistas, Jordão. Zé Rafael, João Schmidt, Tomás Rincon e William Arão. Marcão, destes aí, eu acho que só o Zé Rafael joga. Eu acho que ele não fica com o João Schmidt porque é um jogador com a intensidade baixíssima. O Tomás Rincon é aquele jogador que eu coloco na mesma questão do Gil. E o William Arão, Marcão, que apresentação de estar bem fisicamente ele nos deu? Nenhuma ainda. Então eu acho que ele colocaria ali também de stand-by e trabalharia com o Zé Rafael pelo conhecimento que ele tem do que ele rendeu no Palmeiras. Assim como ele faria com o Diego Pituca, que deixou o Santos. Olha, aqui eu acho que deve ser a maior preocupação do Sampaoli analisando o elenco do Santos. Eu acho que é mais preocupante que os zagueiros estão no meio-campo pelo perfil que ele gosta. Eu acho que ele fica com o Zé Rafael. Eu acho que ele vai avaliar o João Schmidt, considerando que ele não deve ter reforços que cheguem para resolver o problema. Talvez ele avalie o João Schmidt, ele aposenta o Rincon no Santos e talvez ele não conte com o Arão. Eu vejo mais possibilidades, olhando o que o Sampaoli normalmente apresenta, Zé Rafael pela qualidade técnica e pela inteligência, João Schmidt, por ser mais intenso do que Rincon e o William Arão. Eu acho que ele aposenta o Rincon do Santos e não sei se ele conta com o Arão, não. Não sei se ele conta com o Arão. Vamos aguardar. Caso venha Jorge Sampaoli, estamos aqui fazendo uma análise do elenco, já tentando analisar com os olhos de Sampaoli. Não é fácil, né, Jordão? É difícil. Mas eu acho que, olhando um pouco do que o Sampaoli mostra, Gil e Rincon ele vai parar. Muito provavelmente. Ele vai agradecer, falar, são grandes jogadores, mas o Gil vai treinar separado, o Rincon... Eu não sei qual que é a relação dele com o Rincon, né? Pode ser que ele tenha uma relação de respeito com o Rincon e tal. Rincon é um jogador vitorioso na carreira, né, Jordão? Muito, e eu acho que dá pra usar... Até porque, usando como exemplo em 2019, Marcão, o único jogador mais velho que ele tinha no time naquela ocasião era o Carlos Sanches. Né, o Santos não tinha jogadores de 33, 34, 35 anos naquela oportunidade. Então, eu acho que, no máximo, ali o Tomás Rincon com uma opção no banco de reserva, sendo uma alternativa em questões específicas de jogo, viu, Marcão? Tá certo. Tá aí o Thiago Jordão. O que o homem anda na câmera, eu vou falar uma coisa pra você, o Thiago Jordão. Precisa falar pro cameraman parar, posicionar essa câmera do Thiago Jordão, porque o que esse homem se mexe é uma barbaridade. Vamos a mais um aqui no Varanda Futebol Debate. Quem fica com Sampaoli? Vamos aos meias. Neymar, Ian. O Ian tá com cara de Schmidt ou a impressão, Jordão? É verdade, ó. mamãe! Gafe minha. Roleiser e Gabriel Bom Tempo. Marcão... Jordão. Gafe minha, peço desculpas. Daqui, eu acho que todos esses daqui jogam, viu, Marcão? Tanto o Neymar Júnior pela sua genialidade, Benjamin Roleiser, porque é um jogador argentino que se adapta ao esquema com 3 zagueiros, por exemplo. O Bom Tempo é um jogador muito versátil. E o Ian pode ser uma alternativa para ser aquele jovem jogador para dar um gás a mais no segundo tempo. Ah, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão. Eu acho que ele fica com todos aqui. É só o ponto do Ian, né, Thiago Jordão, que continua sendo um verdadeiro mistério, né? O Ian continua sendo um verdadeiro mistério. Eu particularmente gosto muito do jogador Ian, só que não joga, né? Como que a gente faz, né? Sim, é um jogador que eu acho que já está perdendo tempo, está prejudicando a sua carreira ficando no Santos Futebol Clube, entendeu? Às vezes, o jogador, quando ele acredita no seu potencial, quando tem jogador que é fraco, que qualquer coisa serve, né? Que aí é uma outra história. É uma outra história. Tem jogador que tem potencial que ele não pode se prestar a isso. Ele não pode ficar encostado no clube a vida toda. Isso é ruim pro atleta. Porque a carreira do jogador, ela é curta. Por exemplo, um jogador que não joga, que tem 22, 23 anos no clube, é um absurdo. Ou tem coisa errada com o jogador, ou tem coisa errada com o clube, ou tem coisa errada nos dois lados. Jogador com 21 anos que não tem oportunidade, ele tem que pegar as suas coisas e buscar outro clube. Chegar para a diretoria, falar, diretoria, vem cá, vocês estão atrapalhando o meu desenvolvimento, vocês estão
de alguma forma, embarreirando o meu crescimento profissional. Então não faz sentido nenhum você continuar tendo o Ian para que esse cara não jogue. Então, sobre o Ian, eu vejo muito potencial, vejo muita qualidade. Agora, é preciso que o clube e o staff do Ian sentem e decidam a carreira do garoto, entendeu? Porque o Ian teve propostas do Grêmio, Jordão. O Ian teve sondagens de outros clubes e o Santos segurou, renovou o contrato com ele. Então não faz sentido, nem para o clube, nem para o jogador, continuar escondendo o atleta. A não ser que seja uma outra situação, que não é o caso do Ian, porque o Ian jogou 3 copinhas, foi capitão, fez vários gols. Então a gente conhece o Ian, a gente sabe que ele tem qualidade. Ele não desaprendeu a jogar. Tem muito cara aí que não tem qualidade, que tá no Santos ganhando dinheiro só, ponto. Não é o caso do Ian. O Ian não. Então, Jordão, eu acho que é uma situação que o Santos tem que resolver. Seja com o Sampaoli, seja com qualquer treinador que venha, não é legal o que está acontecendo com esse garoto. E cabe ao staff do atleta pressionar a diretoria. E o Ian tem que ter também o orgulho de falar, pô, isso aqui não serve para mim. Se eles não me querem, algum clube me quer. Porque vai acabar a carreira dele, Jordão. Carreira é curta. A carreira é curta. Um jogador daqui a pouco, o valor de mercado... Veja o caso do Patati, que você vai trazer daqui a pouco. Imagina se o Patati tivesse aceitado ficar no Santos. Eu lembro que praticamente sozinho eu defendi o Patati. Tá aí o Patati sendo vendido para o futebol holandês. O Santos vai receber mais de forma indireta do que direta. Então, da mesma forma que eu via qualidade no Patati, eu vejo no Ian. Não são craques, mas são jogadores que têm qualidade para jogar no futebol intermediário. Entendeu? Então, por pouco, o Santos não fez a mesma coisa que está fazendo com o Ian com o Patati. Entendeu? Só que o Patati não aceitou. O staff do Patati falou, peraí, ele não serve aqui, mas ele serve lá. E hoje o Patati está ganhando dinheiro, está indo para o futebol holandês, vai render dinheiro ao Santos, mais do que vendemos ele. Então está na hora do Ian colocar um ponto final. Se o Santos não quer resolver a vida do atleta, o atleta tem que se colocar na frente da situação e pedir para sair, Jordão, e buscar um outro clube. Porque ele está matando a carreira dele ficando encostado no Santos. Concordo plenamente. E além do mais, ele tem apenas 21 anos. Certamente os clubes que tiveram interesse nele anteriormente ainda manterão esse interesse no jogador. Então, o Santos tem que resolver para ontem essa situação do Ian, Marcão. E eu temo também por outros jogadores das categorias de base. Porque o Ian não é exceção. O Santos Futebol Clube já fez isso, por exemplo, com o Miguelito. Outros atletas que já têm 19, 18 anos nas categorias de base sequer treinaram com os profissionais ainda. E isso vai atrasar o desenvolvimento deles. E atrasando o desenvolvimento desses jogadores, Marcão, você perde esportivamente e financeiramente. Então o Santos tem que dar um basta. Olha pro vizinho, olha pro Palmeiras, olha o que o Flamengo faz. Independente se o jogador tem 12, 15 anos, 17, ele pega se tem qualidade e sobe. O Santos não. O Santos aguarda o máximo que dá, perde o desenvolvimento do jogador e depois no futuro ainda perde dinheiro. Por isso que o Santos vende mal seus jogadores. Um atleta, ele não precisa ser vendido pro Real Madrid ou pro Barcelona. Ser vendido pro Ajax é legal, igual o São Paulo sempre faz, pro Porto, pro AZ e entre outros. Não precisa sempre vender por 40 milhões de euros. Perfeito. Então, acho que a minha única ressalva sobre os meias é justamente no Ian. Eu acho que aí é uma definição que não cabe só ao Sampaoli, cabe ao jogador e à diretoria, preciso tomar decisões. Vamos aos pontas. Guilherme Cabadiero, Barreal, Robinho Júnior e Andrei Quintino, meu caro Thiago Jordão. Marcão, desses daqui, só o Andrei não joga, na minha visão. Porque, primeiro, é o que a gente acabou de falar, né? Um jogador que já passou dos 21 anos, 23 anos de idade. Nunca pisou no profissional do Santos para atuar com a camisa principal. Então, não vejo sentido dele atuar com o Jorge Sampaoli. Robinho Júnior é um jogador jovem, penso que ele pode potencializar igual ele fez com o Thailson, claro que em situações diferentes. O Barreal é um verdadeiro coringa, o Cabadiero é uma alternativa de tática porque ele ataca o espaço e o Guilherme tem oportunismo. Para mim, só o Andrei fica fora. O Guilherme fica com o Sampaoli, o Cabadiero foi recém-contratado, deve ficar, pode até perder, não ter oportunidade, mas não vai ter como mandar embora, o Santos acabou de contratar, o Barreal fica. O Robinho Júnior, ele vai descer o Robinho Júnior para a base. Não acredito que o Sampaoli veja o Robinho Júnior preparado.
conhecendo o Sampaoli, ele vai recolocar esse garoto na base. E o Andrei, claro, não tem condição nenhuma de jogar com o Sampaoli, não jogou com nenhum treinador até aqui, nem do Santos, nem do Ituano, nem do Juventus, nem do 15, nem da Inter de Limeira, muito menos com o Sampaoli. O Andrei, um verdadeiro escárnio nessa renovação do Andrei Quintino, e claramente não vai jogar também com o Jorge Sampaoli. Portanto, aí os atacantes de beirada. Vamos a mais um, meu caro Thiago Jordão, aos centroavantes. Diga lá, Jordão. Marcão, temos o David Washington, de 20 anos de idade, Tiquinho Soares, 33 anos, Luca Meirelles, com 18 e o Tassiano, o seu Tassigol, com 30. Olha, Jordão, seria o Sampaoli o treinador que vai fazer o Tassiano ser nota 7, como disse Rogério Ceni? O Tassiano, pra mim, ele não é o cara que dribla, ele não é o cara que mais salta, cabeceia, ele não é o cara de melhor construção, mas ele é o cara que reúne todos esses aspectos. Ele é o cara, ele é um cara nota 7 em tudo. Eu vi o Bayern estava jogando, o Miller estava jogando, né? Ele não é o melhor driblador, mas está sempre bem posicionado, sempre no jogo. E o Tassiano é assim. Será que o Carecone vai fazer desta fala do Rogério Ceni uma verdade? Ou será que essa fala do Rogério Ceni vai continuar sendo um grande meme? Olha, Jordão, eu acho que o Sampaoli vai recuperar Tassianito. Eu acho que Sampaoli recupera Tassianito. Luca Meirelles evolui com Sampaoli. David Washington vai jogar mais com Sampaoli. E eu acho que vai sobrar pro Tiquinho Soares. Marcão, eu acho que sobra pro Tiquinho e pro Tassiano. Eu não vejo o Tassiano conseguindo, por ele mesmo, ter um desempenho melhor com o Sampaoli, Marcão. Acho que o Tassiano, pelo menos pra mim, já me deu amostras suficientes que com o Santos Futebol Clube acho que não vai rolar esse casamento, Marcão. O Tiquinho Soares, até pela questão da idade e dificuldade de locomoção muitas vezes, e aí eu acho que ele vai colocar o David Washington à frente, talvez seja a primeira opção dele no ataque, e o Luca Meirelles correndo por fora, evoluindo, assim como foi com o Caio Jorge em 2019.